Mais uma vez, boa noite, Igreja do Senhor. Para nós é uma alegria poder, nesse momento, ouvir a palavra do Senhor, para que a gente tenha a alegria, assim, de entronizar em nosso coração aquilo que Deus nos orienta. E o último domingo de cada mês, nós dedicamos para o culto da família. Eu acho de extrema importância para que, na palavra do Senhor, nós tenhamos a direção daquilo que nós devemos fazer para que nós possamos ter famílias fortes, famílias sustentadas pelo Senhor. E o tema que nós usamos esse mês, Jesus, é a palavra que liberta, e eu gosto muito do versículo que é a divisa que nós usamos durante esse mês todinho aqui, hoje, essa última pregação no mês de abril. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Nós devemos ler e reler, meditar e aplicar na nossa vida essas palavras para que nós tenhamos famílias fortes, famílias abençoadas. Eu estava em Belém, já no finalzinho já dos dias de descanso, e eu buscando ao Senhor uma palavra para que nós pudéssemos meditar aqui essa noite, e o Senhor falou ao meu coração e nos deu essa direção, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 a 17, que tem como título hoje, esse título aí, que é Jesus quem sustenta a família. Você crê nisso? Poucos creem, né? Você crê que Jesus é quem sustenta a família? Amém. Jesus, ao colocar esse título, eu entendi que Jesus, ao sustentar a família e prover todo o necessário. Jesus formou a família, nós lemos nos textos iniciais aqui, Jesus formou a família, Jesus abençoou, e Jesus sustenta a família, dando todo o necessário para que ela possa se manter. Jesus também, ele tem o poder de restaurar, ele tem o poder de nos orientar para que tudo vá bem. Vamos fazer essa leitura bíblica em Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 17. Quem encontrou no nome de Jesus, vamos ficando de pé, em reverência à palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11 até o 17, ele vai contar a história de Jesus que ressuscita o filho de uma viúva. Todos encontraram? A palavra de Deus diz: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e quando ele ia com seus discípulos, ia também uma grande multidão, e ao se aproximar do portão da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chorem. E depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, e diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Versículo 17. E essa notícia sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e as regiões circunvizinhas, e chegou também até Itaituba, até os nossos ouvidos, até os nossos corações essa noite, no nome de Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus,
Eterno Pai, graças te damos, ó Pai, por todas as coisas, e queremos te pedir nessa noite que o Senhor nos dê o privilégio de ouvirmos e entendermos a Tua palavra, para que nós possamos, ó Pai, com muita alegria, poder entender o Teu propósito e assim, Senhor, promover em nós a Tua vontade, que nós possamos ouvir aqui, Pai, aquilo que é preciso, não aquilo que nós queremos, e nos faz, Pai, sair daqui diferente da maneira que nós entramos, é o que nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar? Eu não sei se você já meditou nessa história da viúva de Naim, e não sei se você atentou para essa leitura, se é que você não conhecia a história, mas entenda que aqui, essa viúva agora estava enterrando o seu único filho. Ou seja, nós vamos meditar nessa história aqui, aonde essa família aqui foi praticamente totalmente dizimada. Aquela mulher já havia perdido o seu marido e agora estava enterrando o seu único filho. Imagine o coração dessa mulher, imagine o coração dessa mãe, imagine o coração dessa viúva, o que ela estava sentindo, o que ela estava vivendo naquele momento. Amados, eu vejo nessa história, reunido aqui nessa história aqui, situações difíceis, do qual nós precisamos meditar acerca de família. Por outro lado, eu vejo o agir de Deus aqui, através de Jesus, que interveio aqui, nesta família, para que, ao final, essa família ali, essa mãe pudesse ter de volta o seu filho, quando Jesus assim trouxe aquele jovem ressuscitado. Conforme diz aqui o versículo de número 15, o versículo de número 15, o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Ou seja, Jesus estava aqui restabelecendo aquele convívio de mãe e de filho, nesta família que agora já não tinha o seu pai. Eu não sei, de repente, o que você está vivendo hoje como família. Eu não sei o que é que você, de repente, mensura como um problema que você enfrenta na sua família. Talvez com o seu cônjuge, talvez com filhos, talvez com os pais. Não sei qual o problema que você convive, que você vive. Deus sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece a tua família, e eu creio que Ele está atento a tudo que está acontecendo na sua vida. Como eu falei aqui no início, eu creio que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que foi aquele que criou a família e abençoou, Ele sustenta, Ele tem todos os recursos para que a família seja sustentada. E também dispõe de poder para restaurar as famílias. E eu creio que Ele tem poder hoje para tornar a tua família diferente no nome de Jesus. E a minha oração hoje é que nós possamos, com muita alegria, ouvir essa palavra e nós possamos sair daqui com uma esperança no coração, no poder de Deus, que as coisas vão ser diferentes no nome de Jesus. Eu quero fazer alguns destaques nesse texto do qual nós fizemos aqui, nós lemos aqui, para aquilo que Deus falou no meu coração. E eu quero compartilhar com você, para que você entenda o Deus que nós servimos e aquilo que nós podemos nos apropriar para que nós estejamos bem
como família. O primeiro destaque que eu quero fazer é no versículo 11 e 12, do qual apresentam aqui dois grupos de pessoas, ou caravanas, se assim você quer entender, que são totalmente diferentes uma da outra. O primeiro grupo, a primeira caravana, é constituído por pessoas tristes, abatidas, destruídas, que são conduzidas pelo rei dos temores. Essa expressão, rei dos temores, está em Jó 18, 14, eu li essa versão e muito falou ao meu coração acerca desse grupo triste, desse grupo abatido, de pessoas abatidas, de pessoas que estão aqui sofrendo por conta da situação, né? E essas pessoas são conduzidas pelo rei dos temores, aquele que é o inimigo de nossas almas, que causa o terror em nossas vidas. O segundo grupo, ele é constituído por pessoas felizes, cheias de paz e confianças, conduzidas pelo príncipe da vida, Jesus Cristo, o Messias, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o médico dos médicos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, que cuida de mim, cuida de nós, cuida da nossa família, no nome de Jesus. Esses são os dois grupos que são diferentes um do outro. E a pergunta que a gente deve fazer é: em qual grupo você se encontra? De repente, pelo que você está passando, talvez você se identifique com o primeiro grupo. Talvez você esteja abatido, talvez você esteja triste, talvez você esteja sofrendo calado. E a minha oração é que no final você faça parte do segundo grupo, no nome de Jesus. O segundo destaque que eu quero trazer aqui, ele está no versículo de número 13, que diz que Jesus viu aquela viúva e mãe do seu único filho, que agora ela estava enterrando. Ele estava morto e agora ela estava enterrando. E ao meditar nesse versículo, nesse momento que Jesus chega nas proximidades dessa cidade, praticamente no portão de entrada dessa cidade, e Jesus se depara com esse outro grupo de pessoas que está saindo nesse cortejo fúnebre, e ali Jesus, ao ver aquele cortejo, ele olha para aquela mãe, e ele vê aquela mãe, e ele vê de uma maneira diferente de como nós vemos. O olhar de Jesus, ele identifica exatamente quem nós somos. O olhar de Jesus, ele identifica exatamente como nós estamos. O olhar de Jesus, ele é profundo e sabe tudo ao nosso respeito, daquilo que está acontecendo conosco. Eu fui pesquisar essa palavra de Jesus, ao parar e ver aquela mulher. Eu fui pesquisar essa palavra no original, e essa palavra quer dizer muitas coisas. Ver quer dizer perceber com os olhos, com os sentidos. Ele nota e discerne exatamente o que está acontecendo. Ele tem o poder de descobrir exatamente tudo o que está presente e acontecendo no seu coração. No mais profundo da tua alma, o Senhor consegue enxergar. Essa palavra também, ela traz o entendimento que Jesus conhece o nosso ser, conhece o nosso viver, conhece a nossa vida, conhece tudo aquilo que está acontecendo conosco. Ele sabe tudo ao nosso respeito, Ele entende tudo aquilo que está acontecendo conosco, Ele percebe todas as coisas e Ele presta atenção em tudo do qual nós vivemos. Foi exatamente esse olhar do qual Ele teve para com essa viúva, e eu quero dizer que é exatamente esse olhar que Jesus tem para cada um de nós. Ele, ao nos olhar, Ele nos contempla e sabe tudo ao nosso respeito. E o que eu quero dizer é que, em situações difíceis, nós temos a sensação que nós estamos sós. Quando nós estamos vivendo momentos difíceis, nós temos a sensação que nós estamos sós
no meio da situação difícil, no meio do furacão, no meio da circunstância da qual nós estamos vivendo. Aquela viúva, ela estava fechada em sua dor, no seu sofrimento, talvez ali passando pela sua mente, querendo acreditar que aquilo ali fosse um simples ou um pesadelo, que ao acordar, aquela realidade fosse diferente. Aquela mulher estava sofrendo muito, porque agora já não tinha mais o seu marido, e o seu único filho agora, ela estava enterrando. O coração daquela mulher estava fechado em sua dor, e ali ela estava ali presa naquele sofrimento. E eu entendo que é exatamente assim que acontece conosco, quando nós estamos imersos em sofrimento, em dor, em algo que tira a nossa paz, o nosso sono, nós ficamos presos nisso, ao ponto de nós querermos viver situações diferentes, resolver aquela situação, e não tem como, porque nós estamos presos. Daí nós não conseguimos olhar para fora e tentar, ou conseguir enxergar cenários diferentes. Mas o que eu quero te dizer é que quando nós estamos vivendo situações assim parecidas, o Senhor nos vê e nos contempla e sabe tudo ao nosso respeito. O que é que nós temos que saber acerca disso? É que em meio ao momento que nós estamos vivendo, nós nunca estamos sozinhos. Deus nunca nos desampara. Deus está sempre conosco, a contemplar exatamente a tudo aquilo que acontece conosco. É isso que a palavra nos fala. Romanos 8, versículo 38, diz que nada nos separa do amor de Deus. Possa acontecer o que for, pode acontecer o que for, não importa o que aconteça, nada nos separa do amor de Deus. Isaías 59, versículo 1, versículo 2, diz que as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, não nos separam de Deus também, porque se nós lermos esses versículos, eles vão dizer para nós que Deus não está com seus ouvidos tapados, que não possa ouvir, nem com as suas mãos ali encolhidas, que não possam nos abraçar. Pelo contrário, Ele está atento a cada um de nós, esperando que cada um de nós talvez reconheça: Senhor, eu tenho falhado, Senhor, eu não tenho cumprido aquilo que tu tens almejado que eu venha fazer, mas tem misericórdia de mim, perdoa nossas falhas. E o Senhor está pronto ali para nos acolher, quando nós nos lembramos dEle, porque quando nós nos fechamos em nós, é porque nós queremos seguir um caminho diferente daquele que o Senhor quer para nós. Mas que mesmo assim, diante das nossas falhas, quando nós queremos viver o nosso eu, o Senhor não nos desampara, Ele está sempre conosco. Então o que é que nós devemos fazer? No meio da tribulação, no meio de tudo aquilo que nós estivermos vivendo, que esteja pesado sobre nós não podemos nos entristecer e perder a nossa fé, mas colocar os nossos olhos fitos no Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que te restaura, é Ele que te sustenta, é Ele que cuida de você e da sua família, no nome de Jesus. Terceiro destaque que eu quero dar, ainda no versículo 13, diz que depois que Jesus viu aquela mulher, Jesus se compadeceu dela, ou seja, Ele teve compaixão dela. Se compadecer, ter compaixão, Jesus se doeu a dor sentiu a dor daquela mulher. Ele olhou para aquela mulher, viu o seu sofrimento e se compadeceu dela. Compaixão é se colocar no lugar da pessoa. Compaixão é viver a dor da pessoa. Compaixão é tentar amenizar o sofrimento da pessoa ali. E foi exatamente aquilo que Jesus teve por aquela mulher.
Ele não somente olhou e contemplou e viu tudo aquilo que ela estava sofrendo, ele teve compaixão dela. O Senhor vê o nosso sofrimento, o Senhor sabe de tudo aquilo que acontece conosco, e Ele se compadece também de cada um de nós. O Senhor não quer que nós soframos. O Senhor nos orienta na sua palavra e nos dá a direção de tudo aquilo que nós precisamos para que nós sejamos bem-sucedidos. O Senhor não quer que nós venhamos a sofrer. Ao ler Isaías 53, versículo 4 e 5, nós temos esse entendimento que o nosso sofrimento Jesus sofreu para que nós fôssemos abençoados e salvos por Ele. Olha só o que diz a palavra em Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, no nome de Jesus. O Senhor, Ele não quer que nós venhamos a sofrer. O Senhor nos vê e se compadece de nós. E Ele, na cruz do Calvário, pagou um alto preço para que nós fôssemos livres, libertos, sarados, curados, para que com Ele nós vivêssemos eternamente a verdadeira vida que Ele quer para cada um de nós. Saiba disso, saiba disso. Jesus, Ele é o nosso Senhor. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Ele não quer que nós venhamos a sofrer por nada, por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, de tudo aquilo que nós cometemos. Deus quer nos abençoar, e que eu e você possamos meditar na palavra do Senhor, para que nós entendamos o direcionamento que Ele quer para cada um de nós na sua santa palavra, e possamos seguir as suas orientações, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Ele quer, que é necessário que nós venhamos a cumprir no nosso viver, na nossa família, para que nós sejamos bem-sucedidos. Você quer ter uma família abençoada? Leia a palavra de Deus. Você quer ter uma família abençoada? Siga as orientações daquilo que o Senhor quer para mim, para todos nós. Ao ler e entender a palavra do Senhor, nós somos levados nessa obediência a ter o temor do Senhor, para cumprir em nós a sua vontade, mesmo que seja contra a nossa vontade, mesmo que nós não venhamos a entender, mas quando nós cumprimos a palavra do Senhor, quando nós somos obedientes, nós colhemos o fruto da obediência, e a nossa família, ela será bem-sucedida no nome de Jesus. O quarto destaque que eu quero fazer, ainda no versículo 13, diz que Jesus, depois de ver aquela mulher e de se compadecer por ela, disse: não chore. E talvez você, ao ouvir essa palavra, ou então ao ler e meditar nessa palavra, talvez não consiga entender a dimensão dessa palavra. Mas eu quero te dizer que o não chore do Senhor, Ele traz para nós o verdadeiro consolo, o consolo de vida que nós precisamos, o consolo que ser humano nenhum pode dar para nós. Você pode ir num velório e chegar junto da família, da pessoa que ali perdeu um ente querido, por exemplo, e você pode escolher as suas mais belas palavras.
Você pode abraçar aquela pessoa, você pode falar o que for, mas aquela pessoa, ela vai ouvir, mas ela não vai ter o consolo do qual ela precisa, dela entender o propósito e o poder do Senhor. Mas a palavra de Jesus, proferida para essa mulher, não chore, estava querendo dizer para ela exatamente aquilo que ela precisava entender, que nele está o poder da vida, e ele tem poder para ressuscitar, ele tem o poder para transformar, ele tem o poder para perdoar, ele tem o poder para dar a vida. Ele é o Senhor de todos nós, ele é o Deus Criador, soberano, sabe o que faz. Sabe o que faz. A sua palavra nos consola verdadeiramente. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. As palavras de Jesus não são iguais às palavras de um simples mortal. As palavras de Jesus, ela tem o poder consolador. Apocalipse capítulo 5, versículo 5, nós vemos aqui uma situação do qual João, que foi elevado e teve uma visão ali do que estava para acontecer na vontade do Senhor, e João é conduzido para ver o livro que estava ali selado, mas ninguém podia abrir aquele livro porque não tinha poder para isso. E ele começa a chorar, porque quem iria poder abrir aquele livro? E olha só o que diz aqui o versículo 5 do capítulo 5 de Apocalipse. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores, o Jesus, o enviado de Deus, o Deus Todo-Poderoso, é Ele que diz para mim e para você: não chore, não chore, porque Ele tem o poder de trazer ao teu coração o entendimento daquilo que Ele tem para a sua vida, no nome de Jesus. Eu quero só ler a última parte. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele venceu, Jesus venceu. E olha só o que é que diz João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Não importa a tua dor, não importa o teu sofrimento, não importa a tua aflição, não importa aquilo que você está vivendo, você e a sua família. Ele venceu o mundo e com ele nós venceremos no nome de Jesus. Apocalipse capítulo 24, versículo 4, também nos fala a esse respeito. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Com ele nós vamos viver a verdadeira vida e não vai mais ter sofrimento no nome de Jesus. Devemos então colocar a nossa confiança no Senhor, esperar nele, porque Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele traz paz ao nosso coração, a nos mostrar a sua vontade, o que Ele tem para cada um de nós. O consolo de Jesus
nessa vida nos faz entender que Ele tem grandes coisas preparadas para cada um de nós. Coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviram, que o coração não sentiu, o que Ele tem preparado para cada um de nós, para que nós possamos entender e nos alegrar, para que também nós sejamos bem-sucedidos em família. Quinto destaque, eu queria falar um pouco sobre a lei cerimonial fúnebre, do qual viviam os judeus. A lei cerimonial diz que os mortos não podiam ser enterrados aonde viviam os vivos. A cidade de Naim, ela era cercada, era murada, tinha o seu portão de saída, e esse cortejo fúnebre, do qual essa viúva aqui estava ali sendo seguida por outras pessoas, por uma multidão daquela cidade, tinha que levar o corpo do seu filho para ser enterrado fora da cidade. Assim era o costume dos judeus. Essa lei cerimonial também diz que se alguém ou um grupo de pessoas passasse por aquele cortejo fúnebre, eles tinham que seguir aquele cortejo em respeito à família enlutada e seguir aquele cortejo até o final, até o momento que aquela pessoa fosse enterrada. Assim tinha que acontecer. A lei cerimonial também diz que as pessoas não podiam tocar nos mortos. Os judeus falavam isso, que não podiam tocar nos mortos, porque senão as pessoas se tornariam impuras. Mas só que o versículo 14, a parte A, nos diz algo interessante acerca de quando Jesus viu aquela mulher, se compadeceu dela, disse que não chorasse, e ele se aproxima daquele cortejo. E ele diz aqui, versículo 14, parte A, disse que depois de Jesus ver, ter compaixão e ter consolado aquela viúva, ter dito para ela que não chore, ele se aproximou do caixão e os que carregavam pararam. Aquele cortejo parou, porque Jesus ali, ele foi e tocou naquele caixão. Ele não tocou no morto, ele tocou naquele caixão, como se fosse uma ordem para que aquele cortejo ali parasse. E ali aqueles que carregavam aquele morto e todo aquele cortejo parou diante dessa atitude de Jesus. Para que você entenda como era um cortejo fúnebre dos judeus, eles contratavam planteadoras, aquelas mulheres que eram profissionais de chorar, juntamente com os tocadores de flautas, eles iam na frente, conduzindo o cortejo fúnebre. Logo atrás iria a família, no caso aqui a viúva, né? Logo depois o caixão com o morto, e logo atrás as pessoas que ali, amigos, conhecidos e tudo mais, que iam conduzindo. E Jesus parou, tocou naquele caixão e aquele cortejo parou. Jesus poderia ter sido ali acusado de transgressor da lei, dos costumes, da tradição ou coisa parecida. Mas eu entendo que quando Jesus chega no nosso viver, é para colocar um fim no nosso sofrimento, na nossa dor, porque ali estava prestes para acontecer um milagre. E ele mandou que aquele cortejo parasse exatamente porque ele queria cessar a dor daquela mulher. João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão vem tão somente para roubar, matar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Né? Imagine só, as pessoas que viam aquele cortejo se juntavam à dor daquele sofrimento daquela mulher e nada podia fazer. E Jesus vem e exatamente toca e aquele cortejo para, com a intenção de
cessar aquele sofrimento. Assim acontece no nosso viver quando Jesus vem até nós, e exatamente para colocar um fim no nosso sofrimento, e não importa qual seja, porque aqui nós vemos aqui o milagre que está prestes a acontecer, que Jesus teve o poder de ressuscitar aquele jovem, e aqui é o primeiro milagre do qual ele faz, que ressuscita uma pessoa. Depois vem outros dois que nós conhecemos, como Lázaro, e o outro milagre também que Jesus fez. E eu quero que você fique bem claro na sua mente, depois você vai entender, que quando nós permitimos que Jesus chegue no nosso viver, é para colocar um fim no nosso sofrimento, no nome de Jesus. Porque Jesus, ele poderia ser, de repente, ser rejeitado. Quem és tu para parar esse cortejo? Quem és tu? Mas não, ao ponto que eles ali pararam, e talvez aquelas pessoas foram ali comovidas por aquele momento da autoridade e do poder de Jesus, que ele toca naquele caixão e para aquele cortejo para tirar o sofrimento. Assim acontece no nosso viver também, no nome de Jesus. Sexto destaque e último, ainda no versículo 14, Jesus disse ao jovem: eu digo, levante-se. Versículo 15, o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus restituiu ou entregou aquele jovem para sua mãe, e assim o milagre aconteceu, e aquela mãe viu o seu filho ressuscitado, e com certeza todo o seu sofrimento foi tirado a partir desse milagre que aconteceu na autoridade e no poder do nome de Jesus, quando ele simplesmente proferiu aquela palavra: eu digo, levante-se, levante-se, né? E aquele jovem foi ressuscitado no poder de Jesus, diferente de outros atos, do qual os profetas Elias e Eliseu fizeram também ressuscitar outras pessoas, diferente do qual eles fizeram ali uma espécie de uma cerimônia, e clamaram, e pediram, e oraram por 1, 2, 3 vezes para pedir a ressuscitação, ou que aquela pessoa ressuscitasse. O Senhor, Ele tem o poder, na sua palavra. Jesus é a verdade que liberta, Ele tem o poder de trazer o milagre na nossa vida, quando assim Ele profere a sua palavra de poder no nosso viver. Ele tem esse poder. E eu creio que assim como Jesus disse para essa mulher, e disse para esse jovem, eu digo, levante-se, assim como aconteceu com esse jovem, com essa mãe, eu creio que assim também pode acontecer na nossa família, no nome de Jesus. Assim pode acontecer no nosso viver também, no nome de Jesus. Mateus 28, versículo 18 diz: Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse para todos eles: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E João 8,32 diz: conhecerão a verdade, e a verdade vos... Jesus tem o poder de nos transformar, Jesus tem o poder de nos libertar, Jesus tem o poder de mudar a nossa realidade, no nosso viver e na nossa família, no nome de Jesus. Eu creio que assim como aconteceu lá, também pode acontecer na nossa família também. Eu creio que Jesus tem o poder de restaurar também a nossa família. Eu creio que Jesus pode restaurar casais. Eu creio que Jesus pode destruir as investidas do inimigo contra a família. E não importa o que ele intente contra a família,
Jesus tem o poder de destruir as investidas do inimigo. Eu creio que Jesus pode fazer com que os corações sejam transformados em corações dispostos a perdoar, para que a família seja preservada. Eu creio que Jesus pode converter os nossos corações para que nós sejamos obedientes, e assim, segundo a palavra do Senhor, nós tenhamos famílias fortes e abençoadas no nome de Jesus. Eu creio que Jesus pode libertar a qualquer um de qualquer mal, vício, pecado, seja lá o que for, para que a família prevaleça no nome de Jesus. Eu creio que Jesus pode sarar as feridas e curar as enfermidades da alma, do corpo, para que nós tenhamos famílias saudáveis e inabaláveis no nome de Jesus. Eu creio que Jesus pode converter corações dos filhos aos pais, como também dos pais aos filhos, no nome de Jesus. Eu creio que Jesus pode salvar a todos da nossa família, para que nós tenhamos vida, e vida verdadeira no seu santo nome, no nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 22 e 23, fala algo interessante. Muitas vezes, é um pai falando acerca de um demônio no seu filho. Muitas vezes, o demônio tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, falando para Jesus, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E o versículo 23 diz, se podes, Jesus diz, tudo é possível ao? Você crê que Jesus pode restaurar a sua família? Você crê que Jesus pode restaurar a sua família? Você crê que Jesus pode transformar a situação da qual sua família está vivendo? Amados, são muitas as situações da qual nós temos vivido em família. São muitas situações difíceis, mas eu creio que Jesus tem o poder de nos transformar. Assim como o Senhor fez com essa mãe e com esse jovem, o milagre que ele proferiu, o milagre que ele fez, que para nós é impossível, é grande demais. Eu creio que o Senhor também pode realizar também um milagre na nossa família, no nosso viver, e transformar vidas, casais, transformar corações. Eu creio. Restaurar famílias. Fazer com que o nosso coração esteja no entendimento da sua vontade, no entendimento da sua verdade, no entendimento daquilo que Ele quer para que nós sejamos bem-sucedidos. Eu creio que na oração de uma mãe, na oração de uma esposa, na oração de um marido, na oração de um filho, crendo no poder de Jesus, o milagre pode acontecer, para que a situação que venha, talvez destruir a família, seja revertida no nome de Jesus. Eu creio nisso. Esse milagre pode acontecer na nossa vida, como aconteceu na vida dessa viúva. Aconteceu uma situação aqui, do qual nós temos que entender. Para que esse milagre aconteça, foi necessário que Jesus encontrasse com essa viúva. E o encontro nosso com Jesus é o primeiro passo para que o milagre do Senhor aconteça na nossa vida. Amados, Jesus, anterior a esse acontecimento, estava em Cafarnaum para realizar um outro milagre, de um centurião que com fé em Jesus pediu para que à distância Jesus o curasse o seu servo, e assim Jesus fez em Cafarnaum.
E Jesus, depois de Cafarnaum, se dirigiu até essa cidade de Naim, que estava numa distância de 50 quilômetros, aonde Jesus, com muito sol, poeira e sede, foi até aquela cidade para assim realizar aquele milagre. Eu creio que Jesus já sabia do que ia acontecer. Eu creio que Jesus já sabia do que esperava ele ali naquela cidade. Assim como Jesus atravessou o mar da Galileia para curar e libertar um único endemoniado, o gadareno, assim também aconteceu na vida daquela mulher. Jesus foi até aquela mulher para realizar o milagre. Como eu falei aqui, nós não estamos sós, o Senhor nos contempla, Ele nos vê, sabe tudo a nosso respeito, se compadece de nós e não quer que a gente venha a chorar, mas Ele quer tirar a nossa dor e Ele vem até nós. Então é necessário que nós tenhamos um encontro com o Senhor significativo, porque a coisa acontece aí para que nós tenhamos no nosso viver o milagre do Senhor. Muitos encontros nós podemos contemplar na palavra do Senhor, que nos dão a entender da importância do nosso encontro com o Senhor, porque Ele é o primeiro passo para que o milagre aconteça na nossa vida. Eu posso mencionar aqui o encontro do cego Bartimeu com Jesus, conforme Marcos capítulo 10, versículo 46. Quem conhece a história sabe. Aquele cego sentado à beira do caminho, ao ouvir aquele tumulto, aquelas pessoas se aproximando, e ele perguntou: o que é que está acontecendo? É Jesus que está passando. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não se calou, e as pessoas que tentaram calar aquele cego, fazia com que ele gritasse cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus mandou chamar ele, e ali curou aquele cego. Mas ele foi insistente e não deixou passar aquela oportunidade, aquele encontro que ele teve com Jesus. Nós vemos também em João capítulo 5, versículo de 1 a 9, o encontro do paralítico no tanque de Betesda com Jesus. E essa história muito se parece com esse milagre da viúva de Naim, onde Jesus foi até aquele homem que padecia 30 e poucos anos da sua paralisia. E Jesus chegou com aquele homem e disse: tu queres ser curado? E ele disse para Jesus: Senhor, na hora que agitam a água ali no tanque, não tem quem me leve para lá? E aqui eu fico, Senhor. Ele não entendia que era Jesus que estava ali. Ou seja, quando nós não entendemos que o Senhor está ali, Ele nos vê, se compadece, e quer que a gente seja liberto, quer que a gente seja curado. Se a gente não entender que Jesus está ali, nós, no encontro com Ele, vamos passar batidos e vamos perder a oportunidade. O encontro da mulher com o fluxo de sangue, que sofreu 12 anos, ela se encontrou com Jesus, conforme Mateus capítulo 9, versículo 18. E a história nós conhecemos, por 12 anos ela sofreu e tentou de todos os meios para ser curada. Mas um dia, ela soube que Jesus iria passar ali onde ela estava. E pela sua enfermidade, pelo seu fluxo de sangue, ela não podia se misturar com as outras pessoas. Ela estava isolada da sua família, de todos, por conta da sua enfermidade, por causa daquele fluxo de sangue. Mas ela foi na calada, ali entre a multidão, porque ela entendia que tão somente ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E ela não perdeu essa oportunidade desse encontro com Jesus. E foi lá, pela fé, ela foi curada no nome de Jesus. Um outro encontro que eu quero relatar aqui é o encontro do jovem rico com Jesus, conforme Mateus capítulo 19, versículo 16 a 30. E aquele homem foi lá com Jesus e disse: bom mestre, o que é que eu faço para ser salvo? E Jesus, conhecendo o coração daquele homem que estava preso nas suas riquezas do mundo, disse para ele o que ele deveria fazer: vender tudo aquilo que ele tinha, entregar aos pobres e seguir a Jesus. E aquele homem entristecido, baixou a cabeça e foi embora, e ali perdeu a salvação, e naquele encontro ele não conseguiu abrir mão daquilo que era maior dentro dele, e ele perdeu a oportunidade daquele encontro. Amados, se a gente vem aqui hoje, a gente ouve a palavra do Senhor,
como aqui foi proferida, o que Deus fez, o Senhor fez na vida dessa viúva. E se naquilo que Deus fala aos nossos corações, se nós perdermos a oportunidade de nos voltar para o Senhor, nada vai acontecer na nossa vida. Às vezes nós chegamos aqui e nós chegamos preocupados, estamos aqui fisicamente, mas presos lá fora, com a nossa preocupação diante do que está acontecendo, do que vai acontecer ao sair daqui, do que vai acontecer amanhã. E ficamos presos a essa situação e nem sequer atentamos para aquilo que está sendo proferido acerca de Deus aqui. Nós corremos o risco de chegar aqui, talvez envolvidos em outras atividades, e não atentar para aquilo que Deus está falando. São várias as situações que nós corremos o risco de perder a oportunidade de nos voltar para o Senhor, para que o milagre aconteça na nossa vida. São várias as situações. Por último, que também Jesus faz um apelo para que nós nos voltemos para Ele, mas às vezes a gente nem sequer quer se voltar para Ele e passamos desapercebidos. Ter um encontro com Jesus é o primeiro passo. De como vai acontecer esse encontro é o passo inicial. Mas o mais importante é que nós venhamos a permitir que Ele venha até nós, para que nós tenhamos um relacionamento com Ele, porque quando Jesus chega até o nosso viver, Ele faz cessar o nosso sofrimento no nome de Jesus. E por último, nós devemos crer que Ele é o Todo-Poderoso e tem a palavra de salvação para todos nós. Portanto, nesta hora, nós vamos iniciar um cântico aqui, e eu gostaria que você meditasse na sua vida, na sua família, para que nós pudéssemos, ao ter ouvido a voz de Jesus, nos manifestar diante dele, para que nós tenhamos a alegria de ter sustentado a nossa família, conforme a vontade do Senhor.